Mas, Léo, eu queria fazer uma outra pergunta, que a gente sabe que isso tem mudado, Tá. tem transformado. Mas na construção científica, a gente pensava muito, primeiro, na eficiência daquilo que a gente fazia, no impacto daquilo imediato, depois no follow-up sobre o paciente. Mas e o lance econômico macro, assim? Eu acho que ainda falta essa transformação. A gente que é da terapia intensiva, a gente pensa muito até o paciente sair da UTI ou até a alta. E o pós ainda é pouco avaliado, pouco testado. Acho que essa seria uma das grandes justificativas até para ampliar nossas possibilidades de mercado, justificativa de melhora de reconhecimento financeiro. Como está esse processo desse tipo de pesquisa avaliando o impacto financeiro macro da coisa? Eu vou depois indicar 2 ou 3 pessoas para vir aqui falar só disso com vocês, cara, se vocês quiserem. Porque, modéstia à parte, é lá na Unicid que a gente faz isso. O pessoal confunde avaliação de custo-efetividade como é mais barato, então é melhor. Não, a custo-efetividade você tem que olhar em 2 ou 3 dimensões diferentes. Às vezes, a coisa mais cara ela é mais custo-eficaz do que uma mais barata. Existem situações que você simplesmente olha o mais barato. Então, você tem 2 vacinas com eficácia idêntica, a mais barata eu compro. Né? Agora, se eu tenho uma vacina, eu lembro quando a gente começou a época da Covid, dos sommeliers de vacina, aquela coisa, Coronavac, né? Depois que passou... Os caras pegando a seringa e falando assim... Quando tudo começou a arrefecer, eu falei assim, cara, se eu fosse ministro da Saúde, eu pegaria a mais eficaz. Por uma razão simples. Por que eu vou aplicar uma vacina de 50% sendo que eu tenho uma de 90%? Qual é a razão? Ela tem que ser muito mais custo-eficaz. Ela não é. Entendeu? Nada contra, não tá Coronavac, foi mal, mas por quê? Tanto é que hoje o governo não precisa nem falar, só compra Pfizer, Moderna, você pode ver. Porque na avaliação dos caras, ela protege mais e mesmo sendo mais cara, no final ela fica mais barata. Lá no final da conta ela fica mais barata. Então assim, eu sou do mundo, Guto, que faz ensaio clínico para olhar efetividade, segurança e essas coisas. Eu nunca fiz um ensaio clínico com custos em paralelo sendo medido nisso. 3, 4 anos atrás, o nosso grupo de pesquisa começou a também mensurar isso em paralelo. E eu acho que tem que fazer essa parada. Tem que fazer essa parada. Então, vou dar um exemplo, cara. Tem um estudo muito legal na minha área, feito no sistema militar dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos tem um sistema de saúde 100% paralelo voltado para os militares. Exército mesmo. E eles começaram a ver que quanto mais precoce era a fisioterapia e quanto mais baseada em evidência, então o cara olhava o prontuário e julgava se aquilo ali era baseado em evidências ou não. Eles começaram a ver que tinha 2 características. Quanto ele era mais baseado em evidência e mais precoce, ele era muito mais barato. Então, quanto mais você postergava o cuidado de paciente com dor crônica, ficava mais caro. E quanto mais porcaria você jogava dentro do pacote, porque os profissionais têm independência de prescrever o que eles querem, pior ficava também. Então, eles fizeram um monte de classificação, estudo super famoso, e tem, tipo assim, 500 mil pessoas atendidas. Porque você pega uma análise populacional, entendeu? Você pega todo mundo. E eles têm uma coisa que o Brasil precisa melhorar, cara, prontuário eletrônico de verdade mesmo, entendeu? Você não estava em discussão hoje isso aí? Hã? Tá em discussão na Câmara hoje? Prontuário eletrônico global pro Brasil, assim. Cara, isso ia ser do caralho. Integra informações. Né? É necessário, né? Cara, imagina no SUS, cara, quanto de pesquisa que você podia puxar dali e pegar a vida do sujeito. A gente Só o que tem já, dá pra fazer um ensaio epidemiológico absurdo? Nós fizemos um estudo há pouco tempo atrás, cara, esse estudo tá em vias de publicação, que a gente pegou 50 mil pacientes do Einstein. E eles cederam o banco de dados pra gente, é um puta trampa aprovar esse comitê de ética pra pegar os dados bonitinho e tudo. Mas o dado é bagunçado, cara. Os médicos não prendem direito o prontuário eletrônico, sabe? Tudo. Se a gente tivesse um prontuário eletrônico mais limpo, em que tivesse campos obrigatórios, o cara fala, cara, você tem que clicar ali, senão você não vai pra frente. Eu tenho até uma outra história pra contar, porque eu não contei essa pra vocês. Eu trabalhei na equipe de pesquisa das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Eu morava lá, sei lá, no mesmo prédio. Foi a primeira vez que teve prontuário eletrônico. Então, o médico, o físio, não importava quem botava a mão naquele paciente, ele tinha que ir para o prontuário eletrônico e preencher. E tinham 7 campos que eram mandatórios. Os 7 era da nossa pesquisa. Entendeu? Para a gente poder, porque a gente media um surveillance study. A gente olhou todas as doenças e lesões que aconteceram em todos os atletas dos Jogos Olímpicos. É um puta trampo pra fazer isso. Todo dia tinha coletar dado. Então, a forma mais eficaz. Foi a primeira vez que não era prontuário em papel na história dos Jogos Olímpicos. Claro que deu problema, o computador estragava, não sei o que lá. Eu virei mais um TI do que um pesquisador na época. A gente teve que aprender a consertar computador ao vivo pra coisa andar. Então, eram 16 caras, eu era um deles. E, cara, mas na hora que vinha a planilha vem prontinha. Então, facilita muito a sua porque os análise. campos eram mandatórios. O cara não conseguia salvar o prontuário se ele não fizesse isso. E aí tinha que fazer... A lei de assinatura de prontuário eletrônico no Brasil veio por causa da Olimpíada.
Porque não podia no Brasil fazer prontuário eletrônico, nem médicos de outras jurisdições prescreverem, mas era tudo voluntário. Cai ela no Rio, o cara fala, sou do CRM, Minas Gerais. Não dá pra registrar aqui só pra isso. Aí teve na época acho que era do Temer, que era presidente da República, eles baixaram um decreto lá e mal a gente imaginava que isso ia ser usado na Covid agora, né, de tantas evoluções e tudo. Então assim, um prontuário eletrônico em que você tenha algumas informações cruciais ali, que possa ser utilizado, cara. E eu não tô falando para pesquisa não, cara, eu tô falando pro próprio governo utilizar isso como ferramenta de análise de custo, ou de análise, né, cara, para parar de prescrever coisa ou prescrever novas coisas por isso. Cara, a gente tava falando de análise econômica, tem um estudo australiano muito legal sobre fisioterapia pré-operatória. Era feita uma sessão de 30 minutos de educação entre o fisioterapeuta e o paciente. Era essa, só a intervenção e depois via os desfechos pós-cirurgia. E aí foi publicado em 2018, nota 9 de 10 na Pedro. Em 2020 eles fizeram a análise econômica disso. Então assim, de 2018, clinicamente diminuiu pela metade as complicações pulmonares pós-operatórias. Isso é maravilhoso. Que atinge hoje 1/3 dos pacientes no hospital. Então diminuiu pela metade. E aí, na análise econômica, eles viram que para cada $1 investido na prevenção, retornavam $6. Aí. Só que se o fisioterapeuta que fizesse a consulta pré-operatória fosse experiente, fosse um sênior, para cada $1 investido voltava 18. Aí, ó. Cara, é muito legal. Essa série de trabalho deles lá é muito legal. E semana passada elas acabaram de fazer uma revisão sistemática de análise de dados de pacientes. Pois é, a minha grande dúvida que isso é fantástico, né? Mas conhecendo os australianos, o legal é que eles vão tentar implementar isso, cara. Entendeu? Porque uma coisa que me incomoda demais em prática baseada em evidências é assim, cara, eu falo assim, cara, evidência é só um pedaço de papel, cara, é só informação. Tipo, como que eu chego lá no podcast? Aí tem um mapa. Eu posso pegar outros caminhos se eu quiser, né? Eu posso até ignorar o mapa e pegar um outro caminho. Aí eu posso me dar bem, eu posso me ferrar com isso. Eu ainda acho que dentro da físio existem muitas evidências que a gente já sabe que não funciona, mas não para de prescrever. E o contrário também é verdadeiro. A gente já viu o caminho e funciona não prescreve. Então, assim, eu acho que você falou de economia e você botou a parte de dinheiro, eu tô botando a parte de implementação da evidência, cara. Que é falar, cara, por quê? Sabe, por que em média, não sei se vocês sabem, e aí não é na física, em qualquer lugar, demora-se cerca de 17 anos para desimplementar uma coisa inútil, cara. No mundo, é média. Se é 17, é em média. Nossa. Ou seja, tem coisa que é mais de 20 anos, cara. Sabe, tipo, eu vou falar assim, cara, nós estamos prescrevendo ondas curtas para dor lombar até hoje. Forno de Beer, sabe, parafina. Cara, 2024, kinesiotaping. Sabe, eu falo assim, cara, um dia desse eu fiz um meme, eu fui escorraçado. Eu falei, cara... Desde 2014, nós temos evidência que o kinesiotaping não funciona para dor lombar. Aí os caras falam, não, você tá errado. Eu falei, cara, não tô errado. Tem revisão sistemática, tem um monte de coisa. Então, assim, é muito foda, porque às vezes você tem a evidência para tomar decisão. Todo mundo aplaude, eu amo a ciência, que legal, publicar no artigo tal, na revista tal. Na prática, a coisa não gira, velho. Não gira. E aí eu acho que tem um papel do gestor do serviço, de novo, do governo. Tem algumas coisas em saúde, cara, que entra na forma de lei, cara. Não pode fumar em lugar fechado mais. Por quê? Porque a porra do cigarro faz mal. Pronto. Ah, mas eu tô tirando minha liberdade. Tá, sim, senhor. Eu não sei da geração de vocês. Eu sou da geração que cinto de segurança era um brinquedo dentro de carro. Eu viajava no porta-mala da Belina do meu pai. Famoso As entrevistas da época da obrigatoriedade do cinto de segurança, a galera xingando demais, cara. A galera xingando absurdamente. Radar. Aqui em São Paulo. Tem radar pra caralho. O que aconteceu depois que botou radar pra caralho? Nunca vi não, cara. Não? A gente pode ficar bravo, mas eu lembro quando baixou a velocidade média do trânsito de São Paulo pra 50 por hora, o que aconteceu é que todo mundo chegava mais rápido, batia menos carro. Eu também fiquei puto pra caralho. Mas tem hora, cara, que tem que ter força de lei. Não tô falando que é positivo tirar a liberdade das pessoas, nada disso. Mas tem evidências que são tão contundentes que você tem que implementar na porrada. Ou um chefe de hospital. Nessa hora, os grandes gestores... O meu sonho, cara, é que os cabeças dos departamentos, cara, eles têm que saber prática baseada em evidência bem. Eles têm que saber interpretar a evidência bem. E tentar implementar o quanto antes. E agora, essa parte de implementação, de mudar o comportamento das pessoas é muito difícil, né, cara? Porque é difícil, né, cara? É muito. E existe uma resistência do próprio clínico em relação à evidência. Ah, não, mas não é minha realidade. Ah, não, mas isso aqui é diferente. Não, mas peraí, na prática, a ciência é outra. Peraí, gente. A pergunta foi feita baseada numa dúvida clínica. É óbvio que existem estudos que têm uma corte muito específica e talvez eles não se apliquem exatamente ao seu paciente, mas existem inúmeros outros que vão ter uma aplicabilidade. E aí entram essas milhares de justificativas para não se
implementar inovações e se manter naqueles Ou procedimentos. desimplementar, né, Guto? Parar de fazer algumas coisas. exato, Assim. com Então, certeza. sabe? Como é que é o negócio que vocês não gostam lá? Respiron da vida lá. Incentivador respiratório. Incentivador respiratório. Eu sempre ouvi essas tretas que o Ivens lá, que os seus amigos lá colocam. Eu falo, É cara, uma culpa de vocês da Pedro lá em 2015, lá dos 5 mitos. Mas, que ó, você- mas, ó, Léo, isso vai de encontro ao que você falou. As evidências, elas são mais antigas até. Só que a gente começou a publicar isso no Facebook, que foi onde a gente começou em 2014 a postar na internet. A gente tomou cada pedrada, bicho, principalmente nas primeiras postagens. E hoje, se a gente posta, a galera vem junto. Mas assim, demorou 10 anos a galera vir junto. E na época, a gente só tava pegando o que tava escrito no artigo, colocando na internet e falando, ó, tá escrito isso aqui lá. bater no interlocutor, né, cara? Você só tá comunicando o que tá escrito no texto, né? Eu falo, vai brigar com a PubMed, não é comigo. Cara, bem-vindo ao meu mundo, né? Meu mundo é todo dia isso, né, cara? Então, assim, umas coisas que me deixam maluco, assim, cara, é falar, pô, cara, o que o Ivens tá fazendo? Ele só tá lendo um paper, né? Ou o que o fulano tá fazendo? Não, o cara fez um estudo e publicou um artigo, cara. Você tá querendo dizer o que o cara falsificou esses dados? Ele é mauzão? Ele não quero provar que isso não funciona? Seria muito mau caratismo fazer isso, né, cara? O cara pegar uma pergunta clínica, testar e de novo, mas, eu acho que vai dar esse negócio do incentivador respiratório, começa a contar quando que saiu a evidência, onde nós estamos hoje, vai contar, vai dar em média 17 anos, daqui a pouco ninguém mais está falando sobre esse assunto. Eu acho que um dos outros problemas também é a forma como as pessoas interpretam aquilo que você está dizendo. Porque quando foi apresentado o dilema do incentivador respiratório, foi até baseado na meta-análise, que falava, olha, comparado com nenhuma aplicabilidade, ele tem um resultado. Mas quando o assunto é ganho de área ventilada, melhora de troca, comparado à inspiração profunda, o resultado é o mesmo. Ou seja, com essa justificativa para este resultado, não há porquê. Mas não que não existam outros motivos. Mas a interpretação é essa. Ah, o Guto falou que não serve para nada. Eu não disse que não serve para nada. Existem evidências, tem viés, mas com relação ao impacto do treinamento muscular respiratório. Sabe uma coisa que me incomoda nessa história toda? Me veio aqui na lembrança aqui agora. Até há pouco tempo atrás, a cirurgia ortopédica mais realizada no planeta Terra é meniscectomia. Você pega um artroscópio, enfia lá no menisco e tal, e opera. E muito quando você faz cirurgia em pacientes com lesões degenerativas do menisco, não são oriundas de trauma. Tá, beleza. Foram feitos 2 ensaios clínicos, assim, incrivelmente bem desenhados, publicados, se eu não me engano, na Lancet ou na New England Journal, que concluiu que fizeram um estudo com placebo, então um grupo foi operado, o outro grupo, o cara estava anestesiado, o cara abria, colocava o artroscópio lá dentro do joelho, injetava soro, abria a articulação do cara, o cara ficava passeando com o artroscópio lá dentro, puxava, suturava, o cara mandava embora para casa. O resultado foi o mesmo. Os caras falam, não pode fazer placebo, cirurgia? Pode sim, pode tudo. A quantidade de meniscectomia para lesão degenerativa no Brasil despencou. Despencou, cara. Então, assim, o fisioterapeuta aplaude quando eu coloco isso. Eu falei, então por que você não para de usar kinésio? Da outra ponta. Porque é muito legal ficar batendo palma para estudo negativo de médico. Entendeu? Eu não estou falando que acabou isso, não. Então, hoje em dia, o padrão é, você teve uma entorse de joelho, fez uma lesão em alça de balde, lesionou o menisco grave, seu joelho travou, seu joelho tá igual um passarinho, ele não estica de jeito nenhum, cara, cirurgia. Não tem conversa, você tem que operar. Entendeu? Degenerativa, não. Não. Você faz fisioterapia e ele melhora e volta e ele que lute com aquilo ali. Entendeu? Acaba, resolve o mesmo problema. É muito engraçado como é que as profissões lidam com isso. Entendeu? Então, um psicólogo aplaude quando eu falo isso, mas ele não larga a psicanálise do outro lado. Então, é engraçado como é que... Eu descobri que não é... Nós somos em 3 fisioterapeutas aqui. Esse problema não é da fisioterapia. Esse problema é de todas as profissões de saúde. Não precisa nem lembrar da pandemia o que aconteceu. Assistiu, gostou e não deu like? Clica aí, mano, rapidão. Tá de vacilo, já deixa aquele joinha, clica na setinha, compartilha lá nos seus grupos, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. E o sininho? Né, não? E deixa aquele comentário do engajamento aí.